Tem algum animal me ligando. De São Paulo ainda, olha só isso aqui. E aí, meus amigos, minhas amigas, boa noite para vocês, tudo bem? Bom, a primeira observação que eu tenho para fazer é que a gravação tá escura. É porque tá de noite, né? Onde eu tô tá de noite, né? E eu tô com a câmerazinha do celular Mas vocês estão conseguindo me ver direitinho, né? Meu rostinho bonitinho, meu rostinho barbudinho, meu cabelinho cacheadinho, meus óculos, vocês estão me vendo direitinho, né? Eu acho que esse canal, vocês estão aqui pra ouvir a minha história, né? Não pra vocês me verem, né? Porque tem algum animal me ligando. De São Paulo ainda, olha só isso aqui. Tá, enfim. Eu vou contar pra vocês o capítulo 2 do livro do Percy Jackson. E ele se chama As Três Velhas Senhoras Tricotam as Meias da Morte. As Três Velhas Senhoras Tricotam as Meias da Morte. Então vamos pro capítulo? Então vamos lá. Vamos relembrar o capítulo anterior. Percy Jackson fez uma excursão pro museu com um amigo dele, né, o Grover e o Sr. Brunner, o professor de latim. E o que acontece? Lá ele tá com o professor de matemática, né, de iniciação à álgebra dele, a Sra. Dodds. E ela ataca ele, né? Ela se transforma numa criatura e ela ataca ele. E o que acontece? Ele, com a ajuda do Sr. Brunner, ele acaba derrotando ela. E isso mexe muito com ele. Isso mexe muito com o emocional dele, entendeu? Porque não é todo dia, né, que você tá no museu e você vê um bicho em forma de, né, um verdadeiro demônio vir te pegar e tentar te matar, entendeu? Não é todo dia. Então vamos lá. Aí, o que acontece? O Percy derrotou a Sra. Dodds. Quando ele saiu, né, do museu, ele foi perguntar para as pessoas o que tinha acontecido, né, porque nem ele entendeu direito o que aconteceu. E as pessoas disseram que tinha uma nova professora. O nome dela é a Sra. Kerr. A Sra. Kerr era uma professora loura, né, uma moça loura, que os alunos disseram, né, estar dando aula de matemática para eles desde o Natal, entendeu? É como se a Sra. Dodds nunca tivesse existido. Então o Percy ele ficou extremamente confuso com a situação toda. Vamos tentar se colocar no lugar dele, entendeu? A mulher tentou matar ele e ninguém sabe de nada. É como se a mulher nunca tivesse existido. O Percy achou que estava ficando louco, certo? Então o que acontece? O Percy começou a jogar indireta pro pessoal da escola. Você é doido. Aí a pessoa olhava pra ele: você é retardado. Certo? A pessoa olhava pro Percy e achava que ele era louco, porque a pessoa não sabia nada de Sra. Dodds. E o Percy estava ficando revoltado com isso. O Percy estava brigando com todo mundo. O Percy estava se metendo em confusão com a Nancy Bumblefoot, né? O Percy estava bravo, né? O Percy estava bravo. O que acontece? Teve um dia na aula de inglês, né, na aula de gramática do Percy,
que o professor de inglês dele perguntou pra ele: Percy, por que você não estudou para minhas provas? Aí o Percy ficou tão bravo com isso, o Percy explodiu. O Percy explodiu igual uma bomba. Uma bomba. Ele explodiu e chegou pro professor e falou: um negócio lá é de dipsomaníaco. Ele chamou o professor disso, dipsomaníaco. Eu não sei nem o que é isso. Eu nem me dei o trabalho de pesquisar isso no dicionário. Não sei nem o que é isso. Mas de acordo com nosso amigo Percy Jackson, isso saiu muito bem. Então o diretor da academia, Yancey, pegou e mandou uma carta para a mãe do Percy dizendo que ele ia ser expulso. Fracassado. Filho da p... Né? Aí, né, no final do ano tava aí, né, lá na escola, a gente também tá no final do ano, né, o que acontece, chegou a época de prova, né, vocês sabem que em todo fim de ano, né, tem a época de prova, né, e o Percy, ele só pegou para estudar latim. Por que ele pegou para estudar só latim? Porque é a única matéria que ele gosta de estudar. É que nem eu, história, pô. Eu só estudo história porque eu só gosto de história. Se botar eu para estudar matemática, eu não vou estudar, porque eu não gosto de matemática. Matemática não entra na minha cabeça, entendeu? Eu sou de humanas, entendeu? Humanas forever, amor, love, tocar violão na praia, entendeu? Eu não gosto de matemática, não gosto de número. Então, o Percy estava estudando, né, no quarto dele, a matéria lá de latim. E tipo, ele tava lá e por causa da dislexia dele, ele tem dificuldade em ler, né, as letras, ele tem dificuldade em decodificar as palavras, entender o que está escrito ali. Então acabou que ele ficou cansado de estudar, ele ficou bravo. Próximo no dormitório dele, ele decidiu que ele ia pedir umas dicas pro Sr. Brunner. Por quê? Porque o Sr. Brunner era o professor favorito dele, e o Sr. Brunner, ele queria pedir umas dicas pro Sr. Brunner, certo? Ou ia pedir desculpas pela nota baixa que ia tirar na prova. Então ele pegou e foi dar a voltinha dele, como eu tinha falado, né? Ele ia até a sala do Sr. Brunner. No momento que ele chegou lá, a porta do Sr. Brunner estava meio que entreaberta, ela não estava nem aberta nem fechada, ela estava entreaberta ali. Você podia ver uma gretinha. E adivinha? O Grover tava lá, mano. O Grover tava lá. Não é o que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão pensando. Olha só. O Grover tava lá e chegou. Tá preocupado com o Percy? O Sr. Brunner falou: não estou. Resumindo, eu vou resumir a conversa pro vídeo ficar mais dinâmico. O Sr. Brunner e o Grover estavam preocupados com Percy porque as criaturas, né, acharam Percy. A Sra. Dudes foi a primeira criatura a achar o Percy. Então, de repente, outras criaturas viriam atrás dele. E tipo, fudeu, entendeu? Fudeu de vez o Percy, entendeu? Entenderam, né? Então, o que acontece? O que acontece? O Percy estava ouvindo a conversa dos dois, do Sr. Brunner e com o Grover, mas ele não estava entendendo nada. Porque os dois eles estavam sendo bem discretos na conversa, né? E o que acontece? Acabou que o Grover ele soltou um nome chamado Benevolentes. Acaba que a Sra. Dudes era uma benevolente, né? A Sra. Dudes no livro, o tipo de monstro que a Sra. Dudes no livro é chamada de benevolente, certo? E aí o que acontece? O Percy Jackson ouve a conversa do Sr. Brunner toda com o Grover, ele fica super mal por causa disso, porque tipo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo e ele fica nervoso, ele fica estressado. O que acontece? O Percy deixa o livro cair no chão e de repente ele fica
em pânico, ele pega o livro e sai correndo pro dormitório dele. Só que de repente ele olha lá pro dormitório pra sala do Sr. Brunner e ele vê uma coisa levantando da cadeira. Uma coisa muito maior que o Sr. Brunner. E essa coisa andou pelo corredor, né, fazendo esse barulhinho. É tipo um cavalo andando, né? Sou temido e muito mal, um valente pica-pau e piaió. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Eu vou dar uma pista pra vocês. É tipo um cavalo andando. Entendeu? A coisa tava andando pelo corredor procurando alguma coisa com som de cavalo. Com som de cavalo. O som de cavalo do Sr. Brunner, certo? E o que acontece é... O Percy ficou assustado e de repente o som de cavalo sumiu. E depois o Percy foi pro dormitório e ele viu o Grover lá. Como se nada tivesse acontecido, como se o Grover estivesse lá estudando horas e horas e horas, como se ele estivesse lá há muito tempo. E o Grover estava cansado, tipo, Percy, você tá com a cara horrível, cara, entendeu? O Grover tava lá. E o Percy sabia. Aí o Percy fingiu que nada tivesse acontecido e deitou na cama e dormiu naquele clima horrível, né? É complicado. No dia seguinte, passou as provas, né? E quando o Percy ia sair para poder ir embora, o Sr. Brunner chamou ele para conversar. E o Sr. Brunner pediu desculpa, né? Falando que ele é um cara, ele não era normal. O Sr. Brunner, ele queria avisar uma coisa pro Percy nessa conversa, né? Ele queria fazer um alerta, um aviso. Só que o Percy, na inocência dele, ele acabou tomando por mal essa conversa com o Sr. Brunner e acabou que ele ficou muito chateado com essa conversa, porque ele achou que o Sr. Brunner estava desacreditando nele. Porque, gente, imagina, vocês têm um professor favorito de vocês na escola. E esse professor pega e ele desacredita de vocês, entendeu? Vocês têm uma expectativa no professor favorito de vocês e ele vacila. Ele não, como posso dizer, ele não preenche essa expectativa. Ele falha nisso. Vocês ficam decepcionados. Com o Percy foi isso, porque o Percy acreditava que o Sr. Brunner acreditava nele. E com aquela conversa, o Percy passou a acreditar que o Sr. Brunner deixou de acreditar. Só que o Sr. Brunner não deixou de acreditar. Eu quero que vocês entendam isso, certo? A conversa que o Sr. Brunner queria ter é que o Sr. Brunner queria avisar uma coisa pro Percy. Uma coisa que vai acontecer com ele mais pra frente um dia. Certo? Então, chegou o dia dele ir embora da Academia Yancy. E ele ia embora, se despediu dos amiguinhos lá dele. Dos amiguinhos dele, né? Os amiguinhos dele são tudo filhinho de papai. Um filhinho vai para Nova York, o outro vai pro Caribe, o outro vai pra Suíça. Enfim, são tudo filhinho de papai. Certo? E o Percy, ele ia pegar um ônibus para voltar, né, pra casa dele, né? Pra pro apartamento da mãe dele. Certo? E o Grover, uma coincidência que o Grover ele comprou uma passagem no mesmo ônibus do Percy. Então os dois pegaram e foi no ônibus, né? O que acontece? O Percy e o Grover foram no mesmo ônibus. Aí o Percy percebeu que o Grover estava muito nervoso. E o Percy pensou, o Grover, ele sempre fica muito nervoso, né, quando a gente sai da Academia Yancy. Aí o Percy pensou, eu achava que ele ficava nervoso porque alguém podia mexer com ele.
Mas aqui no ônibus ninguém vai mexer com ele, aqui são pessoas normais, não são alunos, ninguém vai mexer com ele. Aí o Percy não aguentou e chegou no Grover e falou: tá procurando benevolente? Bora, caralho, você quer ver essa porra? O Percy tava bravo, chegou no Grover e falou, mandou uma letra dessa pra ele. O Grover deu um pulo da cadeira. Deu um pulo da cadeira e tipo, ficou assustado. Percy admitiu pro Grover que ele ouviu a conversa que ele teve com o Sr. Brunner e... o que acontece? Conversaram um pouco, o Grover sempre tentando se esquivar, né, das respostas, né? Mas acaba que o Grover, ele disse uma coisa pro Percy muito interessante. Que ele tinha que proteger o Percy. É tipo, pô, o cara é aleijado, o cara vai me proteger, como é que o cara vai me proteger? O Percy pensando assim, né? Tipo, o cara vai me proteger como? Na escola eu protegia ele, o que ele tá falando, né? Aí tipo, o Grover, ele deu um cartão pro Percy, né? Tirou o cartão e tava escrito lá, Grover Underwood, Guardião, Colina Meio Sangue. Aí tava o númerozinho de telefone dele, né? Aí tipo, o que acontece? O ônibus enguiçou no meio do nada. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, né? O ônibus ficou com cheiro de ovo podre, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. e o ônibus enguiçou no meio do nada. Muito interessante isso, né? Aí o motorista mandou todo mundo descer, porque o ônibus enguiçou, deu defeito, deu pane, deu pau, todo mundo desceu. Tipo, eles desceram do ônibus e eles viram uma barraquinha de fruta lá, no outro lado, né? Lá da estrada, eles viram uma barraquinha de fruta. Tinha 3 vovozinhas lá, 3 veinhas. Que as veinhas bem medonhas mesmo, que as veinhas branquinhas, que as veinhas brancas, um zumbi mesmo, igual do Walking Dead. Que as veinhas brancas assim, né, toda enrugada, com cabelo branco, né, com os vestidos de algodão velho, entendeu? E as velhas estavam tricotando, a meia. Mas você não tem ideia, é uma meia grande, entendeu? As meias, tipo, as velhas estavam lá tricotando meia, tricotando, como se não tivesse amanhã, entendeu? Tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Entendeu? Então, o Percy percebeu que as velhas estavam olhando pra ele. E o Percy pensou, ih, as velhas querem me pegar. Cruz credo, né? Cruz credo. As velhas querem me pegar, cruz credo. Não, as velhas de certo modo queriam pegar o Percy, mas não do jeito que eu tô insinuando, né? Aí o Grover chegou pro Percy e falou, Percy, elas não estão olhando pra você, né? Aí o Percy falou, estão olhando pra mim sim. Aí o Grover suou, ficou com medo e botou eles dois pra dentro do ônibus. Aí as velhas continuaram olhando pro Percy e veio a vovozinha lá, a vovozinha especial, né? Com a tesoura bem grandona, a tesoura de dourada, prata, bem grandona mesmo, e cortou o fio de lã. Será que essa tesoura está cega? Não está querendo cortar? E aí o Percy não entendeu nada. Mas o ônibus voltou a funcionar. O motorista se achou o cara, todo mundo aplaudiu, que legal. Aí o ônibus voltou a andar.
Quando o ônibus voltou a andar, o Percy pegou uma febre no meio do caminho e o Grover cagou nas calças de medo. Certo? O Grover cagou nas calças e o que aconteceu? O Grover chegou pro Percy e falou: Percy, o que você viu? O Percy falou: vi 3 velhas e elas cortaram o fio de lã. O Grover cagou nas calças e o que o Grover fez? Percy, deixa eu te acompanhar até em casa. Abra sua mente, quem também é gente. Ficou esquisitinho, né? Ficou esquisitinho, né? Mas o Percy também achou isso, achou esquisito. Mas aí o Percy topou, né? Eles chegaram no terminal rodoviário e o Grover no final acompanhou o Percy até em casa. Então, resumindo, alguma coisa está acontecendo na vida do Percy Jackson. Alguma coisa está acontecendo na vida dele. Parece que algumas coisas estão atrás dele, certo? Primeiro foi a senhora Dudes, agora essas 3 velhas aí, né? Deixaram o Percy com febre. Mas por algum motivo ele... Não aconteceu nada de grave com ele, porque a reação do Grover foi como se o Percy fosse realmente morrer. Se vocês pararem para ver, na mitologia grega, as 3 velhinhas, né, que foram mencionadas nesse capítulo, no momento que a velhinha corta o fio de lã, é para a pessoa morrer, certo? O Percy não morreu, então tem uma coisa interessante com o Percy aí. Ele só ficou com febre. Então tem uma coisa interessante com o Percy aí. Que a gente vai descobrir nos próximos capítulos, certo? Então, esse foi o 2º capítulo. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, gente, eu queria agradecer a vocês e agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, compartilha nas redes sociais, mostra pros amigos. Vamos incentivar a leitura mesmo, porque ler é bom demais. E se inscrevam no canal, sempre vai ter vídeos novos, uns 2 vídeos por semana, né? E o canal tem muito mais para oferecer, está no início ainda e eu estou tentando ajeitar a agenda e vamos lá, né? Então é isso, gente, o vídeo ficou um pouco menor que o último, né? Então é isso, gente, valeu, falou, né? E até a próxima.